E aí, será que vale mais a pena um frigobar ou uma geladeira para um apartamento estúdio? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, eu sou a Tainá, esse é o meu estúdio e nesse vídeo então eu vou te contar um pouquinho sobre geladeira, frigobar, nessa relação aí de morar sozinho, ter um apartamento estúdio, quais são os prós e os contras de cada um e o que me fez tomar a decisão de ter uma geladeira aqui no apartamento. Normalmente, nos projetos assim de apartamento estúdio, a gente vê frigobar no lugar de geladeira, porque acaba aproveitando mais o espaço, traz aquele ar mais de quarto de hotel, fica mais bonito e mais fácil também de organizar o espaço. Mas será que essa é a melhor opção para quem mora sozinho? Então, quando eu comprei o apartamento, eu cogitei a possibilidade de comprar um frigobar, até porque no projeto aqui do apartamento tinha um projeto com frigobar. E parecia muito mais fácil de encaixar, de organizar, né? E eu achava que eu não ia precisar de uma geladeira, porque é muito espaço. Mas aí, né, vou contar a aventura aí da questão de frigobar e geladeira para vocês entenderem um pouquinho por que eu decidi comprar uma geladeira. A melhor opção para mim de frigobar seria um frigobar de 120 litros, que é o maior frigobar que tem, mas ao mesmo tempo é bem menor que uma geladeira. Ele custava aproximadamente R$ 1.000 e eu teria que comprar pela internet e tudo, mas estava tudo certo a princípio. Com o frigobar eu teria mais espaço de bancada na cozinha, porque ali onde fica a geladeira não teria geladeira, seria mais o resto da bancada e o frigobar ficaria embaixo. Então eu teria bastante espaço para mexer ali, né, na cozinha. E eu ficava me perguntando se eu ia me adaptar a um frigobar, porque ele é bem menor. Mas tudo bem. Os meus pais estavam passeando ali no Shopping Paládio, um shopping aqui de Curitiba, e eles viram na Lojas Colombo uma geladeira muito pequenininha que até então a gente não tinha visto. Porque antes ainda de eu ter optado pela ideia de um frigobar, eu não queria uma geladeira de uma porta só. Eu queria uma geladeira pequena que fosse 2 portas. Mas eu não tava achando nenhuma, né? Então, voltando pro dia do passeio no Paládio, os meus pais viram uma geladeira super pequenininha de 2 portas e estava em promoção, tipo, super promoção. A geladeira que os meus pais viram lá no shopping é a geladeira que eu tenho, da Electrolux, de 2 portas, de 260 litros. E na promoção ela estava custando R$ 1.299, um valor muito abaixo das outras geladeiras, que eu já tinha pesquisado e tinha ficado assustada com o valor, e pouco acima do valor do frigobar. Aí, colocando, né, tudo na ponta do lápis, eu acabei optando pela geladeira. Mas o que eu coloquei na ponta do lápis? Eu acho que a primeira coisa que eu coloquei, assim, à prova foi o tamanho do congelador, na parte do freezer ali, né? Porque, assim, o frigobar, ele me traria mais espaço, porque é menor, tudo. Mas o tamanho do freezerzinho lá do frigobar é minúsculo, não cabe absolutamente nada. E aqui na minha geladeira, às vezes a minha geladeira tá vazia, mas o meu freezer, o congelador, tem coisa. Então, esse foi um ponto, assim, que eu coloquei na balança, pensei e falei, não, pra mim, acho que vale mais a pena ter ali um espaço maior de armazenamento de comida congelada. Tem um monte de cachorro latindo, eu não sei o que fazer, eu espero que vocês não estejam ouvindo, mas é a vida. Então, naquela época, né, naquele momento, eu não coloquei em consideração o fato de que eu guardo muito mais as coisas na geladeira do que em armário, porque eu também não sabia, né, que eu iria guardar mais na geladeira do que no armário. Mas a minha realidade aqui é de muito mais alimentos que são perecíveis, então muito mais alimentos que são alimentos que a gente guarda dentro da geladeira do que em despensa. Tanto que eu tenho 2 armarinhos ali pequenininhos de comida que eu quase não guardo nada. Normalmente eu compro fruta, verdura, legume, ovos e eu guardo na geladeira. Então, assim, basicamente tudo que eu tenho tá na geladeira. Se eu tivesse comprado um frigobar, eu tinha me lascado. Não ia dar certo, não teria dado certo. Claro que ficaria mais bonito esteticamente, mas realmente não ia fazer sentido com a minha forma de vida. Agora que você sabe, né, o porquê que eu escolhi a geladeira, então foi por conta desses 2 fatores, né? A diferença de preço entre uma geladeira e um frigobar, que eu achei mínima. Claro que é porque a geladeira tava na promoção, né? Porque o valor de uma geladeira tá um pouquinho mais salgado ultimamente. Mas foi por conta dessa variação do valor, que eu achei muito pequena, e por conta do congelador. Mas se você aí tá na dúvida se compra uma geladeira ou um frigobar, né, tá montando teu apartamento, coloque em consideração a sua rotina, a sua organização de vida.
Se você é uma pessoa que trabalha fora o dia todo, vai fazer uma refeição em casa, talvez um frigobar super dê certo, sabe, na sua vida. Não é porque pra mim não teria dado, que bom que eu comprei a geladeira, que pra você não vai dar certo. Tudo depende do seu estilo de vida e da sua rotina. E muita gente me pergunta, né, se eu acho que é possível viver só com frigobar. E realmente acho que sim, mas depende muito, como eu já falei. Primeiro é que não tem condições de você fazer compras mensais. Você precisa ser uma pessoa que faz compras semanais. Eu aqui já faço compra semanal, mesmo tendo geladeira. Então, assim, você não tem espaço para armazenar. A sua geladeira, o seu frigobar, né, o espaço de gelado ali, cabe pouquíssima coisa. Então, não dá para pôr uma compra, digamos assim. Tem que ser algo mais objetivo. Para aquela semana, para aqueles 3 dias, e é isso. Outra coisa é assim, se você faz todas as refeições em casa, você trabalha em home office ou não sei, não vai no frigobar. Vai na geladeira. Não vai ter como, assim, nossa, só se você amar ir no mercado. Sua vida é ir no mercado, aí tudo bem. Mas se você faz as refeições em casa, a geladeira vai quebrar um galho muito grande. Porque vai ficar tudo mais fácil, mais à mão, porque são várias refeições, né? É diferente de uma pessoa que vai fazer uma refeição, vai jantar ou vai tomar o café da manhã só, em casa. Então, pensa bem aí na tua rotina, se vai dar certo ou se não dá. Eu só faço uma refeição praticamente em casa, né, durante a semana, e mesmo assim eu já não queria um frigobar. Mas nem tudo são flores, as geladeiras, né, elas acabam trazendo alguns probleminhas diferentes do frigobar. Os frigobares também trazem alguns deles, né? Mas vamos falar agora sobre a minha geladeira, né? O modelo da minha geladeira. Eu vou deixar aqui na tela o modelo da minha geladeira, porque eu não sei exatamente o nome do modelo. Mas como eu já falei, ela é de 260 litros, então ela é a menor geladeira de 2 portas. Eu comprei ela lá na Lojas Colombo, vou deixar o link aqui na descrição, né, dessa geladeira que eu encontrar lá no site da Colombo. Vamos falar bem certinho assim sobre esse modelo de geladeira, que é o modelo que eu acho que mais dá certo para um apartamento pequeno, né? Ela não tem inox, então se você gosta de geladeira inox, não tem desse tamanho. As inox são maiores. Eu no começo fiquei um pouco resistente em comprar uma geladeira branca, mas hoje eu acho que combina bem melhor a branca, fica bem bonitinho, combina com os móveis, então fica escondidinha, né? Eu gosto bastante, mas se você quer inox, não vai ter desse tamanho, elas vão precisar ser maiores. E assim, de tudo, essa geladeira, a única coisa que é ruim nela é o fato de ela não ser frost free. Então, o meu congelador parece o Alasca, não tem o que fazer. Gente, congela tudo. Fica uma maravilha. Eu vou mostrar pra vocês aí umas imagens de como que fica o meu congelador. É terrível. Mas, né, é por conta da minha organização também, de falta de desorganização e falta de tempo, que eu não consigo limpar, né, e descongelar ela com frequência. Mas assim, não é nada que impeça também de viver, só fica feio. Outra coisa que me incomoda um pouco na geladeira, antes me incomodava mais e hoje não incomoda muito, são essas gradinhas que ela tem nas divisórias, né? Eu sempre imaginei que teria aquelas de acrílico, que são mais bonitinhas e mais fáceis de limpar. Porém, esse modelo de geladeira vem com esse tipo de prateleira e, assim, não é o mais bonito, mas é ok. De resto, eu não me incomodo com praticamente nada da minha geladeira. Ela gela super bem, ela sempre tá no mínimo e tá tudo sempre congelando, tudo sempre muito geladinho. Então, pra mim, ela é nota 8, digamos assim. Então, gente, vim aqui mostrar a geladeira um pouquinho mais de perto, né? Pra vocês verem o tamanho da geladeira e o meu tamanho. Eu tenho 1,47 m, a geladeira tem um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui o tamanho dela porque eu não lembro de cabeça, mas ela é bem pequena, que eu sou bem pequena. E agora eu vou mostrar por dentro bem certinho pra vocês. Ó, como eu falei, ela é da Electrolux. Aqui, né, na porta eu deixo esses imãzinhos. Aqui é o congelador, ali tem um calendário. O congelador, como eu falei pra vocês, sempre tem bastante coisa. E sempre parecendo o Alasca, né? Não tem muito o que fazer. E aqui a parte de baixo, né? Então, como eu falei, tem essas gradinhas aqui, ó.
que eu não gosto muito, mas já me acostumei. Cabe bastante coisa, tem ali, né, aquela parte da gaveta de legumes e frutas. Tem a parte da porta também, com as prateleirinhas. Ela é pequenininha, mas é tudo de bom, assim, não tem muito o que reclamar. Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo focar. Ela tá sempre no mínimo, sempre é o suficiente. Aquela placa ali dela sempre fica assim. Não sei por quê. Mas é isso, gente, essa é a geladeirinha por dentro. Troquei a câmera de lugar aqui porque eu estava derretendo e agora quem está no sol é a dona Pandorinha. E como eu já mostrei pra vocês a geladeira, agora eu vou falar os outros probleminhas, né, que as geladeiras podem trazer. Então, os meus probleminhas, né, eu já contei pra vocês, mas um dos problemas, assim, mais comentados por quem tem geladeira, principalmente em espaços pequenos, é o barulho. Então, a minha geladeira, ela não faz tanto barulho, mas a geladeira da minha mãe, por exemplo, é super barulhenta, tanto aqui da casa de Curitiba quanto da casa da praia dela. Nossa, da praia, então, pelo amor de Deus, faz muito barulho. Você ia morrer do coração dormindo. Porque, assim, a gente tem que considerar que tá muito perto da geladeira, né? A minha cama tá aqui e a geladeira tá ali. Então, é muito perto. Qualquer barulhinho a gente já acorda. E aqui, no máximo que essa geladeira faz é um barulhinho tipo de como se fosse água escorrendo. Agora, a da minha mãe, não. Ela dá uns creques, assim, que só pela graça, não tem condições. Então, se ela estivesse aqui na geladeira, se essa geladeira estivesse aqui em casa, eu com certeza ia acordar assustada. E esse é um ponto negativo que as geladeiras têm, mas que os frigobares não têm tanto. Eles também faziam um pouquinho de barulho, mas eu nunca vi nenhum que fizesse tanto barulho. Ai, meu Deus, esse gato tá aqui. Gente, eu amo demais. Eu amo muito. Dá. Voltando aqui, outro fator assim que pode ser um probleminha em relação à geladeira é que o custo dela é um pouco maior, por ela ser maior, né, mais espaço para refrigerar, então o gasto energético proporcionalmente é maior. Claro que provavelmente deve ter aqueles frigobares também que usam bastante luz, mas normalmente uma geladeira usa mais luz do que um frigobar e isso tem reflexo na conta de luz. Como eu já falei em um outro vídeo aqui, acho que foi o vídeo do fogão, do cooktop de indução, que eu vou deixar aqui o cardzinho, eu não tenho um gasto de luz muito alto. Hoje, ele é mais alto do que o valor que era antigamente, né, quando eu gravei aquele vídeo. Hoje, o meu gasto de luz varia entre R$70, mais ou menos. Antes eu pagava 40, 50, né, agora tá variando aí em R$70, mas fazer o que, né, tudo subiu. E por último, assim, o aspecto que eu já comentei, que pode ser um problema em relação a ter uma geladeira, né, optar por uma geladeira em um apartamento estúdio ou um apartamento muito pequeno, é que a geladeira vai ocupar espaço e isso vai te dificultar na hora de planejar os móveis para deixar tudo harmônico e aproveitar o espaço. Num apartamento de um estúdio, por exemplo, de 30 metros quadrados, é mais fácil encaixar uma geladeira. Agora, num apartamento de 17, 20, já fica mais complicadinho. Aqui deu tudo certo porque o estúdio ele é um retângulo, então deu para organizar tudo, né? Mais ou menos ali na parte da cozinha e estender um pouco a cozinha de onde ela deveria acabar até onde ela acabou para ficar alinhado. Eu vou gravar um tour pelo apartamento e quando eu gravar eu vou mostrar bem certinho para vocês como a cozinha acaba bem certinho ali na parede, né? Nesse corredorzinho aqui. Então daí eu mostro pra vocês bem certinho com mais detalhes da cozinha e o como a geladeira não interferiu ali no planejamento. Mas pode ser que no seu apartamento dê uma dificultada aí na hora de planejar. Mas você tem que pôr na ponta do lápis, né? Tem suas vantagens e suas desvantagens. De modo geral, eu não me arrependo nem um pouco de ter optado por uma geladeira. Claro que a geladeira tem seus defeitinhos, né, seus probleminhas, como todo eletrodoméstico, não é 100%. Mas eu gosto muito dela e ela cumpre muito bem o papel dela, por mais que ela vire o Alasca lá na parte do congelador. Então, comenta aqui embaixo pra eu saber se você é uma pessoa que optaria por um frigobar ou por uma geladeira, ou se você já fez essa opção, né? Se você já tem ou uma geladeira ou um frigobar, que eu quero saber o que você levou em consideração pra fazer essa escolha. Outra coisa,
Comenta aqui embaixo se tua geladeira, se você tem geladeira, é barulhenta ou é silenciosa, que eu quero descobrir quais são as marcas de geladeira que a gente pode indicar para apartamento estúdio, aquelas geladeiras que fazem pouco barulho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal, porque como eu falei, logo logo já vem o tour do apartamento, eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer os detalhes aqui do apartamento e como ele foi pensado para que eu pudesse viver tranquilamente em 17 metros quadrados. Ah, e não esqueça de me seguir lá no Instagram, porque se você quer ver Dona Pandorinha lá em cima da geladeira, sempre tem vídeo e stories da Pandorinha aprontando em cima da geladeira lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo!